Dando segmento aqui, né? Olhando a superfície de volatilidade, o índice, né? Aqui são as marcações do semanal. Iniciaremos com o mensal. Vamos ver aqui o mensal. No gráfico diário, as marcações, ver os possíveis níveis aqui no mês, né? Tendo como premissa os 5 últimos meses, os dados dos 5 últimos meses, né? E ver aqui regiões interessantes, como já notamos que o mercado já veio fazer, né? Já houve defesa aqui por parte dos compradores nessa região aqui. Para melhorar um pouco essa análise, vamos colocar o volume profile para saber possíveis regiões ao preço, tendo como base esse movimento aqui, ó, desse topo, esse fundo. Notamos que o preço fechou justamente na região da POC do movimento, que é aqui. O preço trabalhou acima desse movimento. A região de boa liquidez seria aqui na VH. Preço vindo fazer, se porventura isso foi um pullback, buscar liquidez. Região interessante seria aqui na VAL, sabendo que, olhando o passado, temos regiões de congestão importante, que abrange o desvio de menos 1,5 a menos 2,5. Tal região vai do 102,560 ao 109,375. O último trincheira do desvio mensal do menos 3 está no 107,785. E de perto superior está no 126,895, né? Isso é um olhar mais macro do movimento em si, mas vamos observar o intraday, né? Que é o que nos interessa. Agora vamos fazer a análise das marcações do semanal, aqui das últimas 5 semanas. O preço fechou nessa região aqui. Vamos ver como é que ele se comporta daqui para frente. O dólar, mesma coisa. Vamos observar aqui, região do lápis temporal do mensal, né? Vemos que o preço rompeu essa região aqui de congestão, trabalhando acima dela. Então, um gráfico de um dia para ver o que é que ele faz aqui. Preço subindo de maneira contida, rompeu essa região aqui, ó. É isso. Já veio fazer um pullback. Vamos ver se ele vem buscar liquidez. Opa, foi errado. Buscar liquidez nessa região aqui. Uma região interessante, né? Essa região abrange do 0,5 a 1. Né? Região de congestão boa seria do 1 a 1,5. Vamos olhar agora o lapso do intraday. Intraday. O mercado faz esse movimento aqui, né? Sabendo que a busca de liquidez tem regiões mais importantes e até melhores, diria eu, para vir buscar liquidez, ó. Essa região aqui, ó, uma boa região do 80 aqui, ó, que vai coincidir com o que? Região de 50% aqui, né? Aqui tem uma boa região aqui, que é essa região de 80%, acredito eu. Essa aqui é uma região de 80%, entre um desvio e outro. Olha lá, ó, 80%. Né? A região caracteriza como se fosse uma trap. Aliás, como se fosse não é uma trap, né? Vamos olhar o desdobramento do, do ativo durante a semana. Lembrando que esse operacional, ele não opera, não visa em si a tendência, até ele visa a volatilidade. No caso, as melhores operações, às vezes acontece no contra-tendência. Lembrando que no movimento contra-tendência, o stop tem que ser curtíssimo. Você tem que ser um sniper, né, diria eu. Ou seja, você entra e estopa curto, porque sabe que você está acreditando ali no movimento contra a tendência. Porque se porventura aquele movimento ali você estiver errado e o preço realmente estiver em tendência, como você entrou contra a tendência, se você não estopar curto, consequentemente você estopará muito pesado, porque o preço tende a correr. Porque nessas regiões de contratendência, você confia que ali de fato não terá stop da ponta contrária e nem tampouco haverá interesse por parte de quem está levando o preço para aquela região. Porque o preço chegando, digamos que esse movimento aqui, né, o mercado hoje, ele abre
Não olhei o macro ainda, não olhei não fiz o panorama ainda hoje, mas digamos que ele abre aqui com um gap de alta e venha trabalhar acima desse topo aqui, né? E venha buscar liquidez nessa região de 80%. O que acontece? Aqui, a depender do movimento, a depender de como o mercado se comporte lá, né? Fluxo, cumulativo delta, mostre lá. Se não houver interesse por parte, se não houver stop, o stop tica e arrasta o preço. Se não houver stop e nem tampouco houver interesse de defesa por parte dos vendedores nessa região aqui, mas sim nessa, e o comprador não mostrar o interesse de querer levar o preço para regiões superiores, aqui você pode entrar com a venda nessa região de 80%, entendeu? Você entra no 68 com stop no 70,5, seja stop de 2 pontos, 3 pontos, né? No caso 7, 70,5, 71,5. Porque se o mercado aqui ele faz o movimento, ele vai lá na região, dá uma cutucada, não encontra nenhum tipo de stop, o preço não alcança. O comprador não quer comprar a níveis superiores, porque fica mais caro. Quanto mais acima ele compra, menos rentável é para ele. Vendedor, digamos que ele decidiu a região de defesa. Digamos que a região de defesa dele seja essa região aqui, que abrange do 73 ao 76. Ou seja, ele vai querer defender aqui para que o preço não corra e não vá buscar níveis superiores. Diria até o 5,10, né, o 5,100. O que acontece? Se porventura aqui o comprador força a busca de liquidez nessa região e não encontra stop, ele não vai continuar forçando. Ele vai esperar o respiro, faz a montagem para depois levar lá novamente. Então é nesse respiro aqui, é nessa falta de interesse de ambas as partes e por não ter encontrado um stop que tique e leve o preço a níveis superiores que a gente entra no contra-tendência. A gente entra no contra-tendência buscando pontos específicos logo mais abaixo. No mais, pessoal, são os dois vídeos que eu costumo fazer. Um com demais ativos, que foi o do vídeo anterior, que pega a questão do Forex, S&P, Nasdaq, Russell, DAX, aí pega o câmbio, né? Pega as moedas, euro, dólar, ien, franco, dólar canadense, dólar australiano, né? Mostrei o petróleo hoje também, mostrei as treasuries americanas, 2, 5 e 10 anos. E nesse aqui eu estou mostrando o dólar e o índice. Olhar macro, que é a questão do lapso temporal do mensal, e diria que o micro, que é o semanal, né? Que é o que mais se opera, que no caso é o intraday. Mas tenham todos uma ótima semana e bons traders.